Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live da nossa série de reflexões sobre aconselhamento bíblico. Hoje nós vamos responder a pergunta, afinal, o que é aconselhamento bíblico? Existe muita confusão no entendimento do conceito e eu espero contribuir com um pouco de clareza, porque nem tudo que é dito em termos de aconselhamento é bíblico e nem tudo que é dito em nome do aconselhamento bíblico de fato é bíblico ou aconselhamento. Então faz-se necessário respondermos a pergunta o que é aconselhamento bíblico e olharmos para como a palavra de Deus desenvolve o conceito. Isso é muito importante. Vamos deixar com que a Bíblia, vamos deixar com que a palavra de Deus traga para nós uma definição de aconselhamento bíblico. Então eu quero convidar você a orar comigo. Nós vamos pedir sabedoria de Deus, nós vamos pedir direção, para que seja um tempo que traga clareza e não confusão, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo direção, a fim de entendermos, ó Deus, o importante aspecto do ministério da palavra, ministério particular da palavra, o aconselhamento bíblico. Abençoe, ó Deus, a cada ouvinte, tanto agora quanto futuramente, com o entendimento mais amplo desse ministério da palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero começar lendo uma passagem que, ao meu ver, é uma passagem importante e esclarece muita confusão que é dita ou pensada em nome do aconselhamento bíblico. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 29, o apóstolo Paulo desenvolve aspectos da sua filosofia ministerial. Lógico, colocando aqui em termos práticos para nós, ele desenvolve aspectos singulares do seu ministério apostólico e ele desenvolve aspectos comuns do seu ministério pastoral. Por singular, eu estou dizendo exclusivo à figura, à função apostólica, cujo aspecto morreu com o último apóstolo, e por aspectos comuns ao seu ministério pastoral, eu estou dizendo de aspectos que se repetem ao longo da história, diante ou ao redor do ministério da palavra. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o versículo 27. Preste bastante atenção na leitura do texto e assim que eu terminar o versículo 27, eu quero fazer algumas considerações acerca do ministério apostólico singular do apóstolo Paulo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Bom, o apóstolo Paulo aqui faz referência a um dos aspectos singulares do ministério apostólico. O apóstolo Paulo foi usado por Deus como instrumento de revelação de um mistério. O mistério ele não pode ser descoberto. Não haveria o que pudéssemos fazer para descobrir ou desvendar o mistério Cristo Jesus. O mistério que estava oculto por séculos e séculos, gerações e gerações, precisava ser revelado aos santos. E Deus usa então a figura apostólica para revelar a pedra angular para a igreja. Este ministério apostólico, esse aspecto do ministério apostólico de trazer revelação em primeira mão, trazendo luz ao mistério que estava oculto por séculos e séculos, é um mistério singular. Nós vemos a mesma descrição em Efésios capítulo 3, versículos 4 e 5. É a epístola prima aqui de Colossenses e o apóstolo Paulo descreve um pouco mais dessa atividade apostólica. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então o apóstolo Paulo nos ensina de que há um aspecto misterioso da revelação divina que agora foi dado a conhecer por meio dos apóstolos e profetas. Essa atividade apostólica, essa atividade profética, ela cessa com a morte dos últimos apóstolos, profetas, de trazer revelação em primeira mão acerca da pedra angular, o fundamento da igreja, o pilar da igreja, Cristo Jesus. Uma vez que o apóstolo Paulo aponta para Cristo Jesus como ápice da revelação divina, esse mistério que estava oculto, agora em Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, ele descreve a sua atividade pastoral, que nos é comum, que é comum ao longo da história da igreja. Uma vez que Cristo foi revelado por meio da atividade apostólica, profética, agora ele é anunciado. Essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a doutrina dos profetas que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja primitiva, perseverava. Note, versículo 28 de Colossenses capítulo 1, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma série de descrições do ministério do aconselhamento bíblico. Nós temos uma descrição sobre a natureza do aconselhamento, de que tipo de ministério nós estamos falando. Nós temos uma descrição da sua ordem, se nós estamos falando de algo formativo ou corretivo. Nós temos informações acerca do seu conteúdo e nós temos informações acerca do seu propósito. Neste único versículo, versículo 28 de Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a sua atividade é de anunciar Cristo Jesus. Este aspecto singular que agora foi revelado através do apóstolo tem como atividade comum a todos nós anunciar Cristo Jesus. A primeira pessoa do plural inclui aqui o apóstolo Paulo, inclui Timóteo, seu coautor, nós vemos isso logo nos primeiros 2 versículos do capítulo 1, inclui Epáfras, o seu conservo, versículo 7, e inclui os colossenses, os seus ouvintes originais, o seu público original. Por inferência, inclui a todos nós. Nossa tarefa é anunciar Cristo Jesus. O ministério do aconselhamento bíblico pertence ao ministério da palavra. Pertence ao anunciar Cristo Jesus. É nesse campo que nós falamos de aconselhamento bíblico. Quando nós usamos aconselhamento bíblico para fazer referência a algum tipo de terapia cristianizada, nós nivelamos por baixo e buscamos base bíblica para responder e pensar um conceito secular. O ministério do aconselhamento bíblico está relacionado ao ministério da palavra. É de anunciar Cristo Jesus. E a forma como anunciar Cristo Jesus acontece nos dá clareza quando o apóstolo Paulo usa 2 particípios para qualificar a forma como ele anuncia Cristo. O apóstolo Paulo anuncia Cristo Jesus advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. O advertir é o nosso termo técnico aqui e amplamente traduzido no Novo Testamento por aconselhamento, advertência, admoestação, exortação, consolo. Este é um termo amplo e é a referência ao aconselhamento bíblico. Então, uma vez que nós estamos munidos de uma compreensão de que o aconselhamento, essa admoestação, advertência, faz parte do anúncio de Cristo, o ministério da palavra, nós estamos prontos para entender de que aconselhamento tem uma natureza corretiva. Se o ensino tem uma natureza formativa, o aconselhamento tem uma natureza corretiva. Nós precisamos de ambos. Anunciar Cristo Jesus é afirmar um caminho, anunciar Cristo Jesus é corrigir caminhos, é repreensão, correção, é trazer de volta ao caminho que foi ensinado. Aqui nós vemos um elemento importante de que aconselhamento está sempre ligado ao ensino. Não é a mesma coisa que ensino, mas não é menos que ensino.
Então nós anunciamos Cristo Jesus, anunciamos de forma formativa, ensinando, e de forma corretiva, advertindo a todo o homem, em toda sabedoria. Um erro comum é quando nós carregamos a sentença, o termo toda sabedoria, os termos toda sabedoria, com tudo aquilo que nós entendemos por descoberta do conhecimento ou propostas de descoberta do conhecimento. Não é isso que está na mente e no coração do apóstolo Paulo. E eu não digo isso por ter acesso a informações seletas. Eu digo isso apenas lendo o contexto onde ele faz referência a toda sabedoria. É um erro e um equívoco acumular, carregar toda a sabedoria com toda e qualquer proposta de conhecimento secular que envolvem cosmovisões seculares, diferentes, concorrentes com a cosmovisão bíblica. No capítulo 2, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo deixa claro qual é essa toda sabedoria. O final do versículo 2, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É o conhecimento de Cristo, o conteúdo do ministério do aconselhamento bíblico. Não se trata então de alternativas, não se trata de um conteúdo paralelo, nós estamos falando da mente de Cristo. Mente de Cristo que nos foi revelada por meio do ministério apostólico, no seu aspecto singular, trazido a nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que perseveremos na doutrina dos apóstolos. É isso que o apóstolo Paulo contrapõe à heresia de Colossos, que tinha os seus aspectos místicos, tinha os seus aspectos farisaicos, né, incorporando elementos judaicos, hebraicos. Mas o ponto que você não pode deixar de perceber é que aconselhar, que anunciar Cristo, no seu aspecto corretivo, em toda a sabedoria, trata-se de ministrar a mente de Cristo. E com que propósito? E aqui não temos para onde correr, porque o propósito ele é muito específico. Anunciar Cristo Jesus por meio das correções do aconselhamento não tem outro objetivo senão ver Cristo forjado na vida do seu aconselhado. Então note, o objetivo não é simplesmente reconciliação conjugal. O objetivo não é trazer sanidade à confusão mental, emocional. O objetivo não é simplesmente a boa mordomia financeira. O objetivo é ver Cristo forjado em nós. Cristo forjado em nós. Esse é o objetivo. E nada irá produzir a imagem de Cristo no seu aconselhado, senão os tesouros da sabedoria, senão a mente de Cristo. Bom, é por isso que o apóstolo Paulo se afadigava, esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Irmãos, meus amigos, entenda, aconselhamento bíblico não é uma versão cristianizada de uma terapia buscando melhores condições de vida para o aconselhado. Não me entenda mal, nós queremos sim que as pessoas cresçam até mesmo em qualidade de vida, mas o foco é ver Cristo forjado em suas vidas. Lógico que se isso acontece, problemas conjugais são resolvidos, ordem emocional é colocada em corações, até mesmo a administração financeira é transformada. Mas o objetivo é Cristo Jesus. Cristo Jesus forjado em nós. Era por isso que o apóstolo Paulo aponta em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que ele sofria dores de parto. Dores de parto. Há uma intensidade envolvida no ministério da palavra, ao ponto que o apóstolo Paulo chama inclusive de dores de parto, para ver Cristo forjado em nós. Bom, isso tudo está compatível, coerente e flui naturalmente da compreensão da narrativa bíblica sobre imagem e semelhança.
Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos representantes visíveis do Deus invisível. Como representantes visíveis do Deus invisível, nós viveríamos de tal maneira que apontaria para toda a criação que há um Criador. Viveríamos para a glória de Deus. Glória de Deus como sendo uma vida de tal maneira vivida que expressa o caráter de Deus, na maneira como governaríamos, dominaríamos a criação divina. Mas você conhece a história e sabe como o pecado distorceu. Ao invés de sermos representantes visíveis do Deus invisível, Eva é tentada, come do fruto na expectativa de ser como Deus é. Adão toma do fruto com o mesmo intento, desejo de ser como Deus é. Bom, a partir do versículo 7 de Gênesis 3, nós começamos a ver as mazelas que dominam a experiência humana como resultado direto de vivermos de uma maneira para a qual não fomos projetados. Nós estamos falando de vergonha, nós estamos falando de medo, nós estamos falando de hostilidade. Tudo aquilo começa a marcar a experiência humana como resultado de vivermos da maneira diferente de como fomos criados e projetados para viver. Eu e você fomos criados e projetados para vivermos para a glória de Deus. E o problema agora com a imagem de Deus distorcida no homem, que nós precisamos de alguma coisa ou alguém que reverta o que o pecado distorceu. Esse alguém é prometido em Gênesis 3,15. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Você sabe o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, segundo Adão. Aquele que diz, quem vê a mim, vê o Pai. Aquele que o autor de Hebreus nos lembra a expressão exata da glória de Deus. Nós estamos falando não de um representante visível do Deus invisível. Nós estamos falando do próprio Deus manifesto em diante dos nossos olhos. É por isso que o apóstolo João, em 1 João 1 e 2, o que temos visto, o que temos ouvido, que nossas mãos apalparam, ele é a visibilidade do próprio Deus, ele é o próprio Deus. Então a imagem de Deus, ela é reconstruída não no primeiro Adão, mas no segundo Adão. Por isso que o processo de santificação é carregado em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10, com a descrição, uma linguagem de criação. Nós somos nova criatura e é em Cristo Jesus que estamos recobrando o propósito para o qual fomos criados, para a glória de Deus. Então, quando o nosso aconselhado apresenta uma vida disfuncional, uma vida totalmente do avesso em seu matrimônio, na criação dos seus filhos, na administração e expressão das suas emoções, o que nós estamos enxergando é a distorção do pecado na vida da imagem e semelhança de Deus, que é redimida na imagem e semelhança de Cristo Jesus. E essa imagem e semelhança de Cristo Jesus, ela se faz presente num processo de transformação através da obediência à palavra de Deus. Isso pode soar duro para muitos que já estão flertando antinomianismo, muitos daqueles que estão flertando uma certa libertinagem em nome de uma graça distorcida, mas nós temos que lembrar em Êxodo capítulo 19 de que quando o Senhor se apresenta para o povo de Israel, ele chama o povo a guardar a sua palavra para ser propriedade particular, peculiar do Senhor, de ser essa nação santa, esse reino de sacerdotes que o representaria. De que guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é o sinal, a manifestação de que nós somos de Deus. Mas você conhece a narrativa e sabe que o povo de Deus, por mais bem intencionado que estivesse, não dura alguns dias na sua boa intenção de obedecer a Deus. Algo em nós nos impedia de obedecer a Deus. Pecado não é simplesmente errar, é humano. Pecado afeta o que eu penso, desejo, sinto. Nós nascemos tortos, nós nascemos afastados de Deus. E o que o Antigo Testamento prova é que o nosso problema não é cognitivo ou falta de informação. Nós não carecemos de uma Bíblia 2.0 ou faça melhor ou tente de novo. Nós carecemos de um Salvador e ele veio.
Jesus Cristo viveu a vida que você não consegue viver. Jesus Cristo morreu a morte que você deveria morrer. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele triunfou sobre a morte e ele disse que ele vai voltar. E todos aqueles que têm essa esperança purificam-se a si mesmos porque sabem que quando eles se arrependeram dos seus pecados, colocaram fé em Jesus Cristo, foram unidos a Ele. E unidos em Cristo Jesus, nós ganhamos acesso aos recursos espirituais que nos educam pela sua graça a abster-se das paixões do mundo, a andar de uma maneira justa, piedosa e santa. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Então eu clamo que você entenda de que aconselhamento bíblico não é uma versão cristianizada de terapia cognitiva usando um texto sagrado. Aconselhamento bíblico é o ministério da palavra de Deus, onde anunciamos Cristo Jesus de forma particular, advertindo o nosso aconselhado, usando a mente de Cristo como conteúdo e forma e modelo em como nós ministramos a palavra, com o objetivo de vê-lo transformado à imagem de Cristo. Porque se Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus, só existe uma maneira em que Deus é glorificado. Deus é glorificado em nós quando crescemos à imagem e semelhança de Cristo. Não há dúvidas de que os céus proclamam a glória de Deus, não há dúvidas de que até mesmo o conhecimento humano dado por meio da graça comum traz glória a Deus, mas nada expressa de forma exata o ser de Deus senão o caráter de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, João capítulo 14 e todo o Novo Testamento que aponta para Cristo Jesus, a primazia, o pináculo deste universo. Igreja, desperte para o ministério particular da palavra de Deus. Porque aconselhamento bíblico não é simplesmente um adendo de fidelidade a uma igreja conservadora. Aconselhamento bíblico não é a próxima palavra ou programa ministerial do momento. Aconselhamento bíblico não nasce com Jay Adams. Aconselhamento bíblico é o ministério da palavra que acompanhou o povo de Deus fiel na busca de aconselhar uns aos outros para que todos cresçam à imagem de Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo nos dá pistas importantes, nos dá instruções que se aplicam a uma compreensão mais ampla desse ministério da palavra. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ó a palavrinha de novo aí, admoestardes uns aos outros. Então entenda, essa admoestação faz parte da mutualidade da igreja. E o apóstolo Paulo está convicto que os cristãos de Roma têm tudo o que eles precisam para isso. Detalhe, ele não os conhece pessoalmente. Inclusive, ele expressa o anseio de se fazer presente com os romanos. Mas essa convicção vem do fato de que o apóstolo Paulo é certo de que os cristãos de Roma, embora ele não os conheça pessoalmente, têm acesso a dois recursos. Versículo 13, ele menciona a esperança no poder do Espírito Santo. Aqueles que creem têm a esperança no poder do Espírito Santo. E o versículo 4 aponta para nós a Escritura. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que fica claro tanto no versículo 4 quanto no versículo 13, que a certeza que o apóstolo Paulo coloca no versículo 14 está baseada no fato de que a palavra de Deus é profunda, está baseada no fato de que a palavra de Deus nos foi dada para o nosso ensino, e uma vez que nós recebemos o ensino da palavra de Deus, nossos olhos são limpos, são iluminados, nós ganhamos sabedoria, alegramos o coração, Salmo 19, versículos 7 a 9, certo? E então somos equipados para viver como Deus nos chama a viver. Nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo, poder que está à nossa disposição, que quando aplicado em Cristo Jesus o ressuscitou dos mortos. Pare e pensa, você conselheiro bíblico que está lidando com casos que parece que as pessoas estão patinando. Lembre-se, o
que está à sua disposição, que está à disposição do seu aconselhado, que professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, é o poder do Espírito. Efésios 1, versículos 14 em diante, diz que esse poder, quando aplicado em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos. Poder suficiente para que o seu aconselhado, para que você, meu irmão, vença a ansiedade? Sim. Poder suficiente para que o seu casamento possa funcionar para como ele foi projetado e criado, apontando Cristo à igreja? Sim. Poder suficiente para equipar você, pais, na condução dos seus filhos? Sim. É o poder da ressurreição. Este é o poder do Espírito Santo. É este poder que, quando opera em nós, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12, produz em nós perseverança, produz em nós longanimidade, produz em nós amor, produz em nós gratidão. Essa transformação é produto desse poder da ressurreição que opera em nós. Igreja, desperte. Aconselhamento bíblico é o ministério da palavra, na convicção da agir do poder do Espírito Santo, munido da palavra de Deus que foi dado para o nosso ensino. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para o alto, receba e ministre, a fim de que o seu aconselhado cresça a imagem de Cristo Jesus. Esse é o alvo. E isso não é exclusividade dos apóstolos, nós vimos como ele inclui os demais, não é? Porque isso foi dado à igreja, é repetido em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha aqui, as mesmas palavras usadas em Colossenses 1:28, traduzido na revista atualizada de maneira distinta, mas o mesmo conceito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é anunciada na maneira pública, na pregação da palavra. O povo de Deus habita ricamente no seu coração. Para quê? Para fazer uma reverberação da palavra de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria. Você já sabe qual é essa sabedoria. Não é toda e qualquer proposta de conhecimento, mas aquelas que estão entesouradas na mente de Cristo. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A partir do versículo 18 agora, você tem uma decisão para tomar, ok? Vou dizer aqui de uma forma, não quero ser jocoso nem nada, nem banalizar a coisa, mas você tem que tomar uma decisão. Se depois de escrever o versículo 17, o apóstolo Paulo se levantou da cadeira, se levantou da onde ele estava escrevendo a carta aos Colossenses, foi tomar um chá, foi tomar um café, voltou, esqueceu o assunto e começou a dar uma série de orientações gerais. Esposa, sede submissa ao próprio marido. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, etc, etc. Ou o apóstolo Paulo dá sequência numa argumentação lógica, nos ajudando a entender imperativos que expressam o aconselhamento mútuo, que expressam o caráter de Cristo Jesus visto em nós. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Isso não é capricho evangélico. Isso não é simplesmente uma demanda sem sentido na palavra de Deus. Você, esposa, glorifica a Deus ao ser submissa ao seu marido. Você, marido, glorifica a Deus quando você ama a sua esposa e não a trata com amargura. O apóstolo Paulo agora aplica este aconselhamento mútuo, essa instrução mútua, como resultado da palavra de Cristo habitando ricamente em nosso coração. Aliás, diga-se de passagem, Efésios capítulo 5, de enchei-vos do Espírito, traz as mesmas manifestações que alguém que tem a palavra de Cristo habitando ricamente no seu coração. Então, se você é uma esposa, você glorifica a Deus como? Sendo submissa. Marido, amando suas esposas, sua esposa. Filhos, obedecendo aos vossos pais. Pais, não irritando os filhos. Então, esses que são os problemas comumente apresentados para o aconselhamento, fazem parte, estão no campo da adoração. Entenda isso. Aconselhamento não se trata de mudança comportamental. Aconselhamento é uma batalha para quem reina o seu coração. É isso que nós fazemos. Aconselhamento bíblico, então, é uma implicação direta do desenvolvimento da narrativa bíblica, de como Deus fala ao seu povo, no meio do seu povo e se manifestou para o seu povo.
É resultado de uma convicção profunda de se tratar do ministério da palavra, não técnicas. Procedimentos e processos são importantes, óbvio, quando eles fluem da palavra de Deus, mas são dirigidos e guiados por convicções fundamentadas na palavra de Deus. Então, aconselhamento bíblico não é uma sugestão cristã para uma vida melhor na terra. Aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, que anuncia Cristo Jesus na vida de um povo eleito, que por meio do poder do Espírito Santo cresce em maturidade cristã, evidenciada por unidade de pensamento, harmonia de relacionamentos, fruto do Espírito, casamentos restaurados, filhos obedientes e bom testemunho com os de fora, por exemplo, relacionamentos de trabalho. Aconselhamento bíblico é discipulado intensivo. É ensinar o discípulo a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque quando obedecemos, damos evidências, confirmamos a nossa eleição. E assim, o povo de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, representa visivelmente o Deus invisível. Aconselhamento bíblico não é terapia cristianizada. Eu não digo isso de uma forma banal ou trivial, jocosa. Mas entenda o que está em jogo. É o ministério da palavra de Deus. Isso é aconselhamento bíblico. Eu espero que isso comece a trazer luz conforme caminhamos aprendendo juntos sobre como melhor manejar a palavra de Deus para ministrar aqueles que são insubmissos, para ministrar aos desanimados, para ministrar aos fracos, entendendo de que se é insubmisso eu admoesto, de que se é um desanimado eu consolo, entendendo que se é um fraco eu amparo. E para todos eles nós somos pacientes, devemos crescer em paciência. 1 Tessalonicenses 5,14. Eu espero que isso tenha sido útil para desafiar você a entender o que está em jogo no ministério da palavra, o que de fato acontece ao abrirmos a palavra de Deus, ao ministrarmos a Bíblia, não dando bibliadas na cabeça do seu aconselhado, mas ministrando alguém, um Redentor, Cristo Jesus. Amém? Eu não sei se tem dúvidas ou perguntas referentes ao que acabamos de tratar. Eu espero que tenha sido claro, espero que não traga confusão, muito pelo contrário, que traga esclarecimento. Alguma dúvida, alguma pergunta? E não tendo perguntas, então, nós vamos orar, encerrando esse tempo. E aí lembre, tudo vai subir para a plataforma e você vai poder ouvir, rever. Eu espero realmente que seja útil. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo. Eu peço a Deus que o Senhor nos guarde, guarde nossa mente, nossa compreensão, a fim de mantermos, ó Deus, os olhos fixos no Senhor, a mantermos, ó Deus, nossas convicções fundamentadas na Tua Palavra, a fim de ministrarmos com ousadia, ó Deus, a Palavra de Deus. Confiantes, ó Deus, de que é Teu Santo Espírito quem age, quem atua, que nós oramos agradecidos por esse tempo. Amém. Deus abençoe o restante do seu dia. Fique ligado no canal para mais lives e assim nós seguimos crescendo no conhecimento do Senhor. Se você tem interesse em crescer em aconselhamento bíblico, assista as lives. No meu canal do YouTube subiram 3 aulas extensas falando sobre processos do aconselhamento bíblico, formal e informal. E nos dias 29 e 30 de abril, nós vamos fazer um curso online. Eu vou ministrar um curso online falando dos processos críticos
do aconselhamento bíblico. E aqui em particular para você que está ministrando, que quer crescer no conhecimento metodológico do aconselhamento bíblico, esse curso é para você, tá bom? Vai ser sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Nós vamos examinar as especificidades dos primeiros encontros, do que acontece no meio do processo e no final, a fim de crescermos juntos na intencionalidade do ministério da palavra. Então fique ligado, tem coisa acontecendo, a ideia é colocar recursos de diversas maneiras na sua mão, equipando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Como eu me inscrevo? A Maria Regina está perguntando como eu me inscrevo. Você vai no www.projetomaturidade.com e você procure na aba Processos Críticos. Lá vai ter instrução do conteúdo do curso, como você faz sua inscrição, investimento envolvido e mais uma vez, espero que seja uma bênção para aqueles que lá estarão, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.